paz do Senhor a todos. Meu coração está cheio de alegria pelos dias maravilhosos que tivemos na conferência, e creio que todas nós mulheres vamos carregar nos próximos dias muita bagagem para compartilhar lá na nossa casa. Deus abençoe pastor Zilmar, pastora Maria Inês, esse casal maravilhoso que Deus trouxe para este tempo, para esta cidade. Vocês receberam um presente do céu, é resposta das vossas orações. E pastor Zilmar e pastora Maria Inês são pessoas de oração, são pais, e que o Senhor continue abençoando, prosperando, honrando. Nós temos acompanhado de longe os trabalhos, os cultos, os gideões também, e louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa cidade. Deus abençoe também o primeiro vice-presidente da igreja, pastor Valdir e pastora Janaína. Deus abençoe também pastor Adriano e pastora Roberta. Deus abençoe também a irmã Marla. Deus abençoe a irmã Cássia, que nos recebeu com muito carinho. Também a irmã Carla, que está com o meu material. Trouxe alguns livros, o devocional Mulheres Forjadas em Todas as Estações. Temos ainda alguns exemplares, e se você desejar, pode procurar então a irmã Carla. Deus abençoe também a preletora, a pastora Vilma, também a irmã Silvânia, que ministraram com muita excelência. Deus abençoe minha amiga também Regina Chaves, que tem sido uma bênção no meu ministério. Também meu irmão, presbítero Douglas, e também a sua esposa, a irmã Kelly, que vieram participar do culto. Eles moram em Joinville. Gostaria também de mencionar a percussão, essas mulheres valorosas que tocam e que cantam com tanta excelência. Deus abençoe maravilhosamente. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 34, e o verso de número 22. Quero transmitir também o abraço do meu esposo, o pastor Vilmar, ao pastor Zilmar. Ele mandou um abraço para o pastor. Vamos ler a palavra? Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. A igreja pode tomar assento. O Senhor tem colocado esta palavra no meu coração. Quando olhamos para o capítulo de número 34 de 2 Crônicas, nós vemos o rei Josias, vemos também o sacerdote Ilquias. O templo estava passando por uma reforma. E nesse período em que o templo estava passando por uma reforma, o sacerdote Ilquias encontra o livro sagrado que estava perdido dentro do templo. Veja que, quando começamos uma reforma, encontramos muitas coisas que se perdem e que não poderiam ser perdidas. Mas quando nós abrimos o nosso coração para a reforma, para reorganizar, para consertar, para colocar a casa em ordem,
quando abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo faça essa reforma dentro de nós, coisas que se perderam com o passar do tempo, que não poderiam ser perdidos, às vezes a alegria da salvação, às vezes perdemos a fé, às vezes perdemos no meio do caminho o amor, às vezes perdemos a convicção da nossa salvação. Mas quando nós nos posicionamos e entramos num nível de intimidade com Deus, quando entramos no jardim secreto da oração novamente, porque às vezes perdemos a chama, às vezes perdemos o desejo pela oração, e quando nós nos voltamos com o coração rendido, o Espírito Santo começa a trazer, a resgatar aquilo que precisa ser resgatado, aquilo que precisa ser reacendido em nós. O desejo por ler a palavra, o desejo por conhecer a palavra, fome da palavra, fome de conhecer Deus, de ter experiências mais profundas com Ele. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Muitas vezes perdemos o livro sagrado dentro da nossa casa, numa escrivaninha, numa cabeceira de cama, num criado mudo, numa cômoda. Você até vem na igreja e ouve a palavra, mas o Espírito Santo deseja ministrar ao teu coração dia após dia, lá dentro do teu lar. Quando começou a reforma no templo, o sacerdote se posiciona como sacerdote, e ele encontra o livro sagrado. Querida igreja, existem sacerdotes neste lugar. Deus deseja primeiramente se comunicar com o sacerdote da casa. Existem muitos sacerdotes que emudeceram espiritualmente, que já não tem mais voz ativa dentro do lar, que já não se posicionam espiritualmente para trazer a família para a oração, para trazer a família novamente para a meditação da palavra. Vocês lembram de Abraão? Abraão vivia no meio da idolatria. Abraão vivia cercado de conforto. Ele tinha tudo o que queria, mas lhe faltava a presença de Deus. Lhe faltava uma intimidade com o Criador dos céus e da terra. E Abraão ficou inconformado. E ele começa a se posicionar espiritualmente. E começa a falar com Deus. O Deus que até aquele momento era desconhecido para ele. Mas ele começa a falar com Deus, Criador dos céus e da terra.
E o que acontece quando o sacerdote se posiciona espiritualmente e começa a falar com Deus? Ele começa a ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus o chama para um posicionamento. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, Abraão, tire a tua família deste lugar, porque o que eu tenho contigo não cabe mais neste ambiente. Eu tenho um caminho novo, um plano novo, um projeto novo, mas para você viver o que eu tenho para a tua vida, ei, eu vou ser o guia. Eu vou dar a voz de comando, as coisas serão do meu jeito, da minha maneira. Se tu queres andar comigo, tu terás que continuar falando comigo. E eu falarei contigo e tu ouvirás a minha voz, e eu te darei a direção. Emanda libre eu fai. Não se conforme, querido sacerdote, em ouvir vozes estranhas. Se posicione e você terá as suas próprias experiências. Quando o sacerdote está posicionado, Deus fala com o sacerdote. Mas se o sacerdote não estiver posicionado, Deus vai falar com a sacerdotisa se ela estiver posicionada. Mas Deus deseja nesta última hora da igreja levantar homens cheios da glória dele, que andam com ele, que conhecem a sua voz. Para conduzir a família num terreno seguro. O que aconteceu com o esposo de Noemi? Simplesmente decidiu mudar de endereço. Simplesmente decidiu fugir do problema da fome que estava assolando. Tinha fome em Belém. E ele achou mais fácil fugir do problema e ir para Moabe. Ele não consultou a Deus, buscando saber se esta era a vontade de Deus. Ele simplesmente decidiu e foi, mas não voltou, ficou no meio do caminho. E não bastasse, seus 2 filhos, Remanda, libre eu fai, eu sinto Deus neste ambiente. Não se movimente do teu lugar, sem ter convicção para onde você está conduzindo a tua família. Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pelas decisões que você toma no impulso, sem entrar no jardim secreto, sem buscar conhecer a vontade de Deus. Daí não sai do lugar, daí tem perca, daí tem prejuízo, e daí se revolta, e Deus olha do céu e diz: você não me consultou. Você não buscou saber se era este o caminho, se era esta a porta, se era este um negócio seguro. Tem tanto marido que ouve todo mundo,
mas não para ouvir um conselho da esposa. Emandelibrio fai eu sou. Emandelibrio fai é culto da família aqui também. Elevai eu sou. Pare para ouvir a companheira que Deus colocou do teu lado. Convoque ela para campanhas de jejum e oração. Não deixe ela entrar no jardim secreto sozinho. Entre com ela lá. Entre em campanhas e vocês viverão o extraordinário. Desfrutarão daquilo que o Pai tem preparado. Abrão se posicionou e não é chamado pai da fé. Lá na frente, o mesmo Deus de Abraão se apresenta para Isaac e diz para Isaac: ei Isaac, quando Isaac estava decidido ir para o Egito, Deus se apresenta para Isaac no caminho. Você sabe aquele filho que foi gerado na oração? Aquele filho que cada detalhe da vida dele foi direcionado pelo céu. Aquele filho que o pai e a mãe levantam as mãos e abençoa. Agora ele está crescido. E ele precisa ter as suas próprias experiências. Este filho agora sai de casa dizendo para sua esposa: prepara as coisas porque nós vamos para o Egito. A fome chegou. Vamos sair dessa situação. Ninguém gosta de ter que enfrentar a fome, a escassez, a dificuldade. Parece tão mais fácil fugir do problema, ir para um lugar onde parece ter abundância. Mas não saia do lugar sem ter certeza, para não arcar com as consequências. No meio do caminho, Deus se apresenta para Isaac. Assim como Deus se apresentou para Abraão, agora Ele se apresenta para o filho Isaac e diz: ei Isaac, não vá para o Egito, fica em Gerar. Assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Mas assim como teu pai dependeu de mim, tu terás que depender de mim. É eu que vou dar ordem, é eu que vou te direcionar o caminho, a direção. E se tu for fiel assim como teu pai foi, aquilo que eu prometi para o teu pai e não cumpri na vida dele, eu vou cumprir na tua. Deus está falando com vidas aqui. Que Deus fez promessas e Ele vai cumprir essas promessas na vida dos teus filhos. Você vai colher o fruto das lágrimas que você derramou. Você verá o bradar do céu na tua casa. Haverá júbilo, haverá celebração na casa do sacerdote que está posicionado. E nós vemos então que o livro da lei foi encontrado pelo sacerdote. E quando Euquias encontra o livro sagrado, ele se preocupa e entrega ao escrivão Safã. E quando ele entrega o livro sagrado nas mãos do escrivão Safã, ele se encarrega de entregar o livro sagrado ao rei Josias. E o rei pede para que ele leia o que está escrito no livro. E quando ele começa a ler o que estava escrito no livro, o rei fica assustado. O rei fica temeroso. O rei se humilha. O rei rasga as suas vestes, reconhecendo que estão errados, que tem que mudar a atitude, o comportamento, a ação. E o que acontece?
O rei agora quer saber. O rei quer saber o que o céu tem a dizer acerca desse achado. E naquela hora ele manda os seus servos ir de encontro a alguém usado por Deus para transmitir a mensagem dos céus. Naquela época existia o profeta Sofonias, o profeta Abacuque, o profeta Jeremias, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que tiveram um livro registrado na Bíblia Sagrada com o seu nome, deixaram um legado, deixaram uma marca, deixaram história. Só que naquele dia Deus não queria usar Jeremias, naquele dia Deus não queria usar Sofonias e nem Abacuque. Naquele dia Deus queria trazer à memória o nome de uma mulher que servia no anonimato, que morava nas partes baixas de Jerusalém. Era uma mulher anônima. A Bíblia diz que ela era esposa de Salum. A Bíblia não menciona se ela era mãe, mas ela era esposa, e como esposa ela tinha as suas obrigações, os seus compromissos, as suas responsabilidades. A sua família já era envolvida no reino, prestava um serviço relevante. Ela poderia simplesmente se acomodar e dizer não. A minha família já está envolvida, o meu esposo já é obreiro, já serve no templo, já ajuda, eu vou cuidar da casa. Mas aquela mulher, ao invés de se acomodar, ela se levanta. Ela se posiciona, ela entra no jardim secreto. E ela entende, eu posso me levantar cedo, organizar a minha casa, cuidar das minhas coisas. E eu posso contribuir com o reino. Ela olha para as suas mãos. As mãos que lavavam. As mãos que preparavam o pão, que cozinhavam, que organizavam. E ela olha e diz, eu posso usá-las também para o reino de Deus. Eu posso levantar essas mãos e orar pelos enfermos. Eu posso usar essa mão para estender para aquele que está caído, para que tenha força para se reerguer novamente. Eu posso usar as minhas mãos como apoio para aquele que está trôpego, para aquele que já não consegue firmar os passos devido à batalha, às guerras, às afrontas. Eu posso estender, eu posso contribuir. Eu posso ajudar financeiramente para o sustento dos missionários. Eu posso usar a minha boca com palavras dos céus para aqueles que querem ouvir o que o Rei dos Reis tem a dizer. Eu posso usar os meus lábios, a minha boca, para ser porta-voz de boas novas. Eu posso usar os meus lábios para aconselhar aqueles que estão em conflito, aqueles que precisam tomar uma decisão. Quem anda no jardim secreto não dá conselho sem orar primeiro. Quem se posiciona espiritualmente sabe que a fonte vem dele, a água jorra dele.
E eu preciso estar junto desta fonte para transbordar água que gera vida, água que traz limpeza, água que mata a sede do sedento. Eu posso usar a minha visão para o reino. Não preciso esperar ser mandada para fazer algo que está desalinhado. Se eu vejo que tem um lixo ali no chão, eu posso ir lá remover. Eu posso servir no reino, naquilo que o Senhor deseja. Visão de águia. Vê o que os outros não veem. Quando alguém está abatido, quando alguém está arredio, não precisa esperar o pastor, a pastora ir atrás. Eu estou posicionada no jardim secreto. Deus me mostrou que a irmã Maria não está bem. Eu vou mandar mensagem para a irmã Maria: ei, irmã Maria, cadê o teu sorriso? Ei, irmã Maria, cadê aquela mulher de fé? Aquela mulher cheia de coragem? Ei, decano do céu, conta contigo. Eu sei que fulano está esperando uma visita. Eu posso usar os meus pés para o reino. Esta era a Ulta, que se dispôs a servir, a fazer aquele trabalho que ninguém via, mas que marcava famílias, que marcava a rua, o bairro, a cidade. Eu posso usar os meus ouvidos para servir no reino, parar para ouvir. Tem pessoas que precisam falar, e eu posso usar os meus ouvidos e ser uma mulher de confiança, um homem de confiança, para auxiliar, para ajudar. Essa era a Ulda, uma mulher que servia no secreto, no anonimato. E nós vemos que naquele dia era como o céu dissesse: hoje eu tenho que honrar essa mulher. Eu preciso que o nome dela seja registrado no livro sagrado. Porque muitos anos lá na frente, 1000, 2000 anos, vai ter um grupo de mulheres que vão buscar uma referência e terão uma referência de uma mulher que não se conformou, que não se acomodou, mas que se levantou como um profetisa, como uma mulher ousada para fazer a diferença e deixar um legado. E naquele dia, Deus havia marcado. Veja, já está dando o meu horário, já vou encerrar, mas eu quero destacar mais os pontos. Naquele dia, Deus não avisa o dia que vai se apresentar com um virar de página. Deus não avisa o dia que Ele vai realizar o sobrenatural, o milagre, é de repente. É por isso que nós temos que estar posicionados no templo, porque nós não sabemos o dia que o céu vai bradar em nosso favor. E se naquele dia Ulda simplesmente decidisse: hoje não atendo ninguém, ela perderia a oportunidade da sua vida. Existem oportunidades que são únicas.
Mas para nós vivermos o sobrenatural e vivermos as promessas, nosso lugar preferido de estar deve ser no jardim secreto, no lugar da oração, porque quem está posicionado no jardim secreto recebe o direcionamento do céu. Quando Deus tem algo para fazer, o coração já começa a bater forte, um frio na barriga, e o coração já começa a palpitar. O céu tem algo diferente para mim nesse dia. Foi o que aconteceu com Maria. De repente o anjo Gabriel se apresenta para ela, revelando um projeto do céu, onde a história dela foi mudada. E Deus está dizendo aqui nessa noite, que o que Ele tem para fazer é tão grande, mas Ele te espera no jardim secreto, para que você esteja posicionado, com os ouvidos ligados ao trono de glória, e com o coração voltado a Ele, para não se perder diante da promessa. Quando eu falo sobre oportunidades únicas, lembro também de Simeão e Ana. Eles já eram anciãos. E Deus havia dito para ele que ele não morreria sem ver o Messias. E naquele dia que Maria e José foram ao templo para dedicar o menino Jesus, apresentá-lo, quem estava lá? Simeão, um ancião. Quem estava lá também posicionada? Ana, uma mulher de quase 84 anos, que não se afastava do templo, servindo ao Senhor com orações e jejuns. Eles viram a promessa, alcançaram a promessa, desfrutaram da promessa, por estar posicionado no lugar que deveriam estar. Agora, de repente, a carruagem do rei chega na casa de Judá. A carruagem real chega para marcar a história daquela mulher. A partir daquele dia, aquele momento nunca mais seria esquecido por aquela cidade. Sabe quando o céu deseja marcar a sua história? Ele faz algo sobrenatural a ponto de todos que veem a tua dedicação, o teu esforço, o teu compromisso, ver o dia de glória, de honra, de recompensa, o céu vindo ao teu encontro dizendo: tem recompensa, tem privilégio, tem honra. E quando eles chegam, eu vejo que ela está posicionada. Quando eles chegam na porta, ela já abre a boca e começa a profetizar. Não pense que o posicionamento dela foi fácil, porque a mensagem que ela entrega é de juízo. Não é uma palavra doce, é uma palavra de sentença. Mas ela não recua. Ela transmite não o que ela queria falar, mas o que o céu estava mandando. Deus procura Udas nesta última hora da igreja. Mulheres e homens também posicionados como profeta e profetisa, que transmitem aquilo que Deus manda e não aquilo que a pessoa quer ouvir. E esse posicionamento de Judá
trouxe um avivamento para toda a nação. Ela transmite a mensagem de juízo, mas eu acho lindo o posicionamento dela quando ela diz: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim diz o Senhor. Ele diz que ele viu quando o rei rasgou as suas vestes. Ninguém havia visto. Estava só escrivão e o rei. Mas Deus revela segredos para Uda e diz: diga para o rei que eu vi, que o coração dele ficou triste. Diga para o rei que eu vi que ele se humilhou. Ele rasgou as suas vestes, e porque ele se humilhou, reconheceu o erro, eu vou poupar ele. Enquanto ele estiver vivo, eu não vou entrar com juízo. Depois que ele partir, daí sim vai descer o meu juízo. Veja que quando o sacerdote, quando o líder se posiciona diante de Deus com humildade, com rendição, com quebrantamento, o Senhor entra com misericórdia. Se coloque de pé, quero fazer uma oração. Pelo fato de Uda ter entregue aquilo que Deus queria que ela entregasse. Missionária Regina, chega aqui. A nação inteira se voltou para Deus. Houve um grande avivamento na nação inteira. Quando eu estava estudando esta palavra muitos anos atrás, meu irmão Douglas, que hoje é presbítero, estava afastado da igreja durante muitos anos. E o coração dele parecia de pedra. Quanto mais a gente falava das coisas de Deus, mais ele ignorava. Aí houve um dia em que eu e a minha cunhada, minha mãe, minha irmã, a família se uniu para entrar em campanha de oração, para que Deus quebrantasse o coração dele, ele tivesse um encontro real com Jesus. E eu lembro de uma viagem que nós estávamos fazendo, e eu estava orando baixinho dentro do carro, estava com meu esposo, com meu filho, e eu estava orando baixinho no carro, intercedendo por ele, e dizendo para Deus que o Senhor se revelasse para ele. Enquanto eu orava baixinho, orava em línguas, eu ouvi a voz de Deus que disse para mim: diga para ele que eu estou dando, isso era mais ou menos no mês de julho, junho, eu estou dando até o final deste ano, para ele colocar a vida dele em ordem e a casa dele em ordem. E se não, diga para ele afofar o leito, que eu vou colocar ele na cama. Ele tinha mais ou menos uns 33, 34 anos, bem novo. E eu estudando essa palavra sobre Uda, e agora eu dizia, orava e dizia para Deus: usa pessoas para falar com ele, usa pessoas no trabalho, usa pessoas na rua, usa pessoas aonde ele estiver para falar com ele. E Deus disse: eu vou usar você, a tua boca. E é difícil entregar uma mensagem de juízo para alguém da nossa casa, que nós amamos e queremos bem, alguém do nosso sangue. Eu cheguei em casa, não contei para ninguém, nem para o meu marido. Chegamos em casa e eu fui abrir a palavra, já era tarde da noite, e disse para Deus, em pensamento: Senhor, se essa voz que eu ouvi é a tua voz, então eu quero que o Senhor confirme na palavra. Eu não havia verbalizado. Deus ministrou na minha mente, eu abri a palavra: tu afofas o leito no dia da enfermidade.
Irmãos, quando eu abri a palavra ali, eu levei um choque, eu disse, ai Deus, eu me preparei, fui para o templo orar. E entrei madrugada dentro orando por ele, e de repente, na época ele trabalhava como segurança. Eu não sabia a noite que ele trabalhava e quando não trabalhava, e naquela noite o Espírito Santo me mandou de madrugada ligar para ele e entregar a mensagem de juízo para ele. Eu liguei, ele estava trabalhando, ele me atendeu, já era tarde da madrugada. Ele recebeu a palavra, mas passou-se muitos dias e nada de diferente aconteceu. E eu continuei junto com a minha cunhada, com a família em propósito. Eu estou falando isso para você, mãe, para você, pai, você, irmão, irmã, não abra mão da tua família. Eu entrei muitas madrugadas adentro, orando dentro da igreja, repreendendo os espíritos que estavam agindo na vida dele, limitando, oprimindo, segurando, impedindo ele de voltar para Jesus. E Deus ia me mostrando os espíritos e eu ia repreendendo. E numa outra madrugada, passou-se mais uns 20 dias, quase um mês, eu estava orando, eram umas 3 horas da manhã. E novamente o Espírito Santo me entrega uma mensagem, diz, liga para ele, entrega. E eu sou muito obediente à voz de Deus, eu liguei, ele estava trabalhando, era de madrugada, ele atende, eu entrego a mensagem. Quando eu terminei de entregar a mensagem, ele disse, Joy, estou aqui de joelhos dobrados, ora por mim que eu quero voltar para Jesus. Naquele ano, eles não eram casados no civil, eles regularizaram o casamento. E no último dia daquele ano, minha cunhada desceu as águas do batismo. E eles participaram da ceia na virada do ano. Eu quero dizer que se você se posicionar espiritualmente, haverá salvação e você se alegrará no Senhor. Hoje já é presbítero, 4º dirigente da congregação, ali em Joinville, no Porto Rico, coordenador do departamento de casais, fotógrafo também do campo, envolvido na obra, envolvido no reino. Se precisar tocar bateria, ele toca. Se precisar cuidar da mídia ali, do som, ele cuida. Emandarabagás, se levanta e a tua casa viverá o milagre. Não importa que tipo de vaso somos, se somos vasos de barro, de madeira, de ouro ou de ferro, de prata. O importante é estarmos prontos para que o Senhor nos use. Eu quero que você estenda as mãos agora e eu quero orar por você. E você vai apresentar agora algum familiar seu. Você vai interceder. E você vai nessa oração também dizer para o Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me da maneira que tu queres. Hoje eu me levanto pela minha casa, pela minha família, pelo ministério. Senhor Jesus, olha para a tua igreja que está aqui posicionada diante de ti. Falamos a tua palavra, esta palavra que nos confronta, mas que também nos traz um direcionamento. Senhor, olha para os sacerdotes, as sacerdotisas aqui posicionados diante de ti. Vai bradando nesta casa agora, vai fortalecendo os joelhos trementes, vai revigorando as forças daqueles que já não têm ânimo, vai trazendo encorajamento, renovo. Senhor, olha para aquele familiar que está afastado, longe da tua presença. Olha para o propósito que o teu filho, a tua filha está fazendo diante de ti agora, de se posicionar para guerrear pela salvação da sua casa, da sua família. O Senhor vai quebrando correntes agora, grilhões, amarras, impedimentos. Deus vai bradando agora na autoridade do teu nome. Olha para cada mão levantada que neste momento está dizendo: eis-me aqui, usa-me para a glória e louvor do teu
Senhor Jesus, e levanta homens e mulheres, profetas e profetisas, que se levantam para falar a verdade, para ser, Senhor, instrumento Teu na terra, no Teu nome, para a Tua glória. Amém.